Olá, graça e paz. Pastora Sandra falando. Vamos então ao nosso penúltimo dia do nosso propósito. 30 dias de oração pela família. Glórias a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado. Em nome de Jesus, eu creio que você, nesse dia a dia, você tem tido experiências com o Senhor. E que se, ao terminar esse propósito, você porventura dizer, puxa, na minha vida não aconteceu nada. Eu quero, em nome de Jesus, desde já, declarar para você uma verdade. Não desanime. O tempo de Deus não é igual ao nosso. Pode ser um acabamentinho, algo ainda que precisa acontecer. E se depender da tua palavra? O que você vai fazer? Vai adorar ou vai murmurar? Lembra de Daniel, quando ele se coloca em oração? Leia lá o capítulo de Daniel. Começa a ler, leia tudo, que você vai ver que maravilha que é. Você vai encontrar esse texto que eu estou falando para você, onde o anjo chega e diz para ele assim, homem muito valoroso, desde o primeiro dia em que se colocaste a orar e a buscar e se arrepender, foram ouvidas as tuas palavras. E o anjo diz, e eu vim por causa das tuas palavras. Se o anjo da vitória... Tá lá batalhando no mundo espiritual contra uma potestade com a tua bênção na mão. Se o que for ajudar esse anjo for aquilo que você vai declarar, presta atenção no que você vai falar, minha amada e meu amado. Então vamos ser sábios, não vamos reclamar, não vamos murmurar. Vamos adorar ao Senhor, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Hoje nós vamos falar sobre o 29º dia. Nós vamos falar sobre a família e a entrega dos filhos ao Senhor. Lá em 1 Samuel 1:28 diz assim, por isso eu também o entreguei ao Senhor, pois todos os dias que viver ao Senhor estará entregue. E adoraram ali ao Senhor. A Bíblia nos conta a história de Ana, uma mulher que sofria duramente por ser estéril. A vida de Ana foi marcada pela tristeza e pelas provocações de Penina, a concubina de seu marido. Mas Ana busca ao Senhor em oração. Ela que tem esse grande desejo de ser mãe, abre o coração e pede a Deus um filho. Ana faz uma aliança com o Senhor, de que, ao ser presenteada com um filho, ela o entregaria ao Senhor. Veja a sua oração. Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, a tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Está lá em 1 Samuel 1:11. Deus bondosamente ouviu o clamor de Ana e a agraciou com a chegada de um lindo filho, o qual recebeu o nome de Samuel. Os dias foram passando, como nos mostra o texto bíblico, mas Ana não deixou o tempo apagar do seu coração aquele compromisso, como nos mostra o verso 22. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. De fato, Ana fez conforme prometeu. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha, um odre de vinho e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito pequeno. Disse Ana ao sacerdote Eli, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor por este menino, orava eu. E o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois o Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Está lá em 1 Samuel 1:26, o 28. Talvez este seja um dos grandes desafios que os pais enfrentam nesses dias.
o desafio da entrega. Porém, famílias saudáveis que amam missões entregam seus filhos ao Senhor para que a vontade de Deus seja feita na vida deles. Se for desejo de Deus convocá-los para servirem como ministros do reino, assim o Senhor o fará. Fica o desafio para cada pai, cada mãe, fazer como Ana, devolver seus filhos a Deus e deixar que Ele os direcione em todas as coisas, inclusive em sua vocação. Samuel teve toda uma vida de dedicação à obra do Senhor. Assim também pode acontecer com os nossos filhos. Por isso, faça como Ana. Devolva seus filhos a Deus. Você estaria disposto a entregar o seu Samuel como forma de gratidão e adoração ao Senhor? Muito linda essa palavra. Se a gente for observar, né? Hoje ainda eu estava me lembrando de... A gente falou aqui sobre o ninho vazio, né? Sobre aquelas mães dominadoras que os filhos crescem, os filhos passam a ter a vida independente, mas que tem muita mãe que é dominadora, né? Mães que são dominadoras. E tem mães que elas se intrometem na vida dos filhos adultos e elas passam a ter uma influência. Aí é uma escolha, né? Ou uma influência boa ou influência ruim. Que nem eu tenho pensado muito, talvez porque eu esteja ainda num processo de entender algumas coisas que eu tenho visto acontecer e até mesmo para ajudar outras pessoas, né? Porque às vezes acontecem coisas que a gente depois fica até admirada, como que pode isso acontecer? E é no meio cristão. Eu já devo ter comentado aqui em outro áudio sobre uma situação que eu vivenciei, né, de uma situação de um filho que ia abençoar uma família e a mãe, sabendo que esse filho ia fazer isso, que era uma bênção muito grande, financeira, ela foi lá e fez de tudo para impedir que isso acontecesse. Mas ela foi tão estratégica que talvez até quem está do lado de cá sabe o que aconteceu e talvez quem está do lado de lá não. Mas também isso não é problema, né? Isso é algo assim que eu acredito que cada ser humano, quando a gente planta, a gente colhe, sabe? E hoje a gente está em cima. Amanhã, sabe a roda gigante, a vida que é uma roda gigante, não é um desejo. Eu falo pela questão da semeadura. A gente não sabe o dia de amanhã. Hoje eu posso estar na condição de abençoar, amanhã eu posso estar na condição de precisar de uma bênção. Não é verdade? Eu lembro de Maria, olhando aqui para Ana, que ela entregou Samuel, mas quando a gente olha também para Maria, vocês já pararam para pensar? E se fosse essa mulher a mãe de Jesus? Será que ela ia deixar o filho dela morrer na cruz? Vocês já pararam para pensar nisso? Será que essa mulher ia ter coragem de, como Maria, porque Maria, por muito tempo, ela acompanhou Jesus na caminhada dele, apoiando ele no seu ministério, sabendo qual seria o final? Pare para pensar nisso, gente. Tem mães que atrapalham o trabalhar de Deus, a obra ministerial na vida dos filhos por serem controladoras. Elas estão impedindo o agir de Deus, né? Essa entrega aos filhos ao Senhor é você confiar, sabe? Não queira ter o controle. Você que quer ter o controle de tudo, você está querendo. Tem mãe que quer ser o Espírito Santo na vida do filho. Não confia em Deus. Então vamos orar para que, pelas famílias saudáveis, para que haja
uma entrega dos filhos ao Senhor. Eu uma vez eu ouvi a história de um pai que veio alguém evangelizar os filhos e ele disse assim, que o filho dele nunca ia ser de uma religião que não pode beber, que não pode não sei o que ele preferia ver o filho morto. Sabe o que aconteceu com o filho dele? Um dia de madrugada bebeu, pegou o carro escondido do pai, saiu em alta velocidade, bateu o carro e morreu. Sabe o que é um pai liberar essa palavra sobre, sabe? Pare para pensar que sério, quando o pai tem autoridade na vida do filho e essa autoridade não é só de comando de ir e vir, mas espiritual. Então vamos orar para que os pais sejam, que as famílias e o pai e a mãe tenha essa consciência. Deixa o seu filho ser usado por Deus. Você perdeu uma grande bênção, minha amada. Você impediu o filho de ser um instrumento nas mãos de Deus. A questão não depende do filho, a questão depende de Deus. Que se a pessoa tem é porque é permissão de Deus. Ninguém é mais potente, ou mais importante, ou mais inteligente, ou mais isso, ou tipo, né, aquela pessoa que nós acabamos de um áudio anterior falando sobre a questão de abençoar quem os menos favorecidos, da pessoa achar assim, ser mesquinha. Ah, o meu filho trabalhou e conquistou, que vai, trabalhe e conquiste. Não sei o que passa na cabeça da pessoa, né? Mas que os pais sejam promotores. Deus escolheu você para promover esse filho no mundo espiritual. Entregue os seus filhos ao Senhor. Até mesmo se esse filho estiver num lugar hoje que você não gostaria que ele estivesse. Aonde está o teu filho? Nas drogas? Preso? Na prostituição? Aonde está o teu filho? Entrega, mesmo assim, entrega esse filho ao Senhor. Só que entrega e descansa. Não adianta você entregar e continuar querendo manipular essa situação. Se você colocar as tuas mãos, Deus não vai colocar as dele. Você precisa tirar as suas e realmente demonstrar que você entregou, que você confiou. Entregue ao Senhor. Vamos orar? Senhor, nós queremos clamar aos céus pelas famílias saudáveis que entreguem os seus filhos ao Senhor. Pelos pais que se lembrem da dedicação de seus filhos no altar e não desestimulem a obra missionária quando e se Deus os chamar. Pelos pais para que encarem como motivo de grande honra e alegria o chamado de seus filhos. Pelos pais para que, se for o caso, compreendam com amor e gratidão a Deus a decisão dos filhos pelo ministério. Pelos filhos, para que, se isso acontecer, não desobedeçam ao chamado de Deus e sejam dirigidos inteiramente por Ele. Pai, todos aqueles que estão sendo colocados à prova. Senhor, tem tantas coisas que as mães, mesmo os filhos depois de adultos, as mães estão interferindo na vida dos filhos, atrapalhando o seu chamado. Pai, que nós possamos ser como Maria, que mesmo sabendo o destino final do seu filho, ela não interrompeu, ela entendeu que ela era a mãe do Filho de Deus e que ele tinha uma missão. Ah, dependendo da missão eu apoio, dependendo da missão não. Senhor, que nós não sejamos aquelas mães, aqueles pais que vão interferir no processo, Senhor, na vida dos nossos filhos. Tem misericórdia de nós, que nós possamos apoiá-los ministerialmente. Senhor, em nome de Jesus, prepara o caminho, Senhor. Pai, dá sabedoria aos pais. Senhor, toda essa possessividade, esse sentimento de posse de pais para filho, de mães para filho, em nome de Jesus. Toda dependência na cabeça desse filho de não querer sair debaixo das asas da mãe. Às vezes o que Deus quer é tirar esse filho de casa. Quando eu me lembro de José, que ainda na sua adolescência ele foi arrancado do lugar de conforto, do lugar aonde ele era mimado, talvez ele não precisasse trabalhar, era, Senhor, um filho dengado, ele foi arrancado
arrancado desse ambiente para ser levado, vendido como escravo, para trabalhar, Senhor, num lugar estranho, num lugar onde não era o seu povo, a sua casa, mas lá o Senhor estava tratando e forjando o caráter de José para o grande futuro que o Senhor tinha na vida dele. Certamente, se Deus fosse pedir para o pai de José, eu posso levar, ele não ia permitir. Então, tem coisas que acontecem, Senhor, que nós não entendemos na hora, mas ali tem um processo de Deus, tem um trabalhar de Deus, que nós possamos entender, que nós possamos aceitar e orar e interceder e promover e abençoar os nossos filhos, que eles sejam usados pelo Senhor, que não venhamos nós ser aquelas mães que vão impedir o avanço do sobrenatural de Deus, o amadurecimento desses filhos, mas que possamos entregá-los no altar do Senhor e confiar que as mãos do Senhor são as melhores mãos a entregar os seus filhos. Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.